Oi, pessoal. Vamos a usar o teorema da divergência para calcular a integral de superfície de um campo vetorial ou o fluxo de f através de S, onde S é a superfície formada por um cilindro, a superfície de um cilindro com as tampas superior e inferior na altura c igual a 0 e c igual a 1. O campo vetorial é dado pela equação 2, ok? Então, nossa superfície é algo assim. Nós temos um cilindro com altura 1 e vamos calcular o fluxo através de S, que é a parte lateral do cilindro, S0, que é a tampa inferior, com C igual a 0, e S1, que chamei, que é a tampa superior, com C igual a 1. Ok? Então, eu quero calcular o fluxo do campo vetorial 2 através de essa superfície, a soma das três superfícies. Para fazer isso, eu posso diretamente calcular a integral sobre esse total, que vou chamar de campo vetorial F, de ds total, e isso vai ser igual a integrar sobre S de f de ds mais a integral sobre S0, a tampa inferior, de f ponto de ds0, mais a integral de fluxo de S1 sobre S1 do campo vetorial F. Ok? Este daqui. Eu posso fazer isso, mas se eu quero utilizar mas eu posso utilizar o teorema de Gauss para resolver para encontrar esta integral. O teorema de Gauss diz que a integral de superfície de f através de S total, o fluxo de f através de S, é igual a integral tripla, o integral de volume, da divergência do campo vetorial F diferencial de volume. Esta região E, o volume, é o volume que está dentro da superfície de S, S0 e S1. Então, o que nós vamos fazer nesse exemplo é calcular a parte direita do teorema. Vamos encontrar o fluxo através de S calculando uma integral de volume. Ok? Então, o primeiro que vamos fazer é o primeiro que vamos fazer é calcular a divergência do campo vetorial F. Assim. Da equação 2, nós calculamos a divergência. Sabemos que a divergência de um campo vetorial a gente pode calcular utilizando o operador del, e o operador produto escalar o campo vetorial. Nesse caso, então, o campo vetorial tem componentes
x epsilon na primeira, epsilon c na segunda e cx na terceira componente. Ok? Então, a divergência de f é igual a derivada parcial respecto, em relação a x aplicado a x vezes epsilon mais a derivada parcial em relação a epsilon aplicado a epsilon vezes c mais a derivada parcial em relação a c aplicado a c vezes x. Ok? Então, a divergência de f é igual. No primeiro termo temos epsilon mais, no segundo termo temos c e o terceiro fica x. Isto daqui é a divergência do campo vetorial. Ok? Agora vou aplicar teorema 4. Assim, a integral de superfície do campo vetorial sobre a superfície S total é igual a integral tripla, integral de volume da divergência. Nossa divergência é x mais epsilon mais c d dv, diferencial de volume. Ok? Para calcular essa última integral, eu posso utilizar coordenadas cilíndricas. E vou fazer isso usando coordenadas cilíndricas. Esto é x é igual a ρ coseno de θ, epsilon é igual a ρ seno de θ e c é igual a c. Então, nessas coordenadas, a região que eu quero integrar corresponde a um raio de 0 a 1, porque é o raio do cilindro de uma das tampas, ou das tampas. O ângulo é de 0 a 2π, assim vamos gerar todo o cilindro, o disco, e c é 0, a base, até 1. Ok? O diferencial de volume para essas coordenadas, isto é, de dx, de epsilon de dc, é igual a ρ de dθ, o primeiro, de ρ de dc. Ok? E vou substituir na equação 6. Assim. A integral de superfície do campo vetorial é igual à integral de volume, certo? Integral x tem o valor de ρ coseno de θ mais epsilon tem o valor de ρ seno de θ e c é c. Diferencial de volume é ρ de dθ de ρ de dc. E os limites? Vou colocar primeiro os limites do ângulo, de 0 a 2π, e depois de 0 a 1, o raio, de 0 a 1 da altura. Então, essa integral já não é difícil. Integral de f ponto de ds é igual. Vou integrar primeiro no ângulo, de 0 a 1, de 0 a 1. A integral do cosseno é seno de θ, ρ, menos a integral do seno é menos cosseno, ρ,
coseno de teta más a integral de 1 de teta e teta de 0 2π rho de rho de dc. Agora, o seno em 2π é 0, em 0 é 0, então isto é 0. Cosseno em 2π é 1 e em 0 é 1, então isto é 0 também, e a única que fica é a parte de teta. Isso é 2π, então isto é igual 2π, a integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, aqui está faltando uma c, de rho c de rho de c, ok? Então este daqui é igual, se integra na parte do raio a π de 0 a 1 de rho quadrado c de dc, ok? Assim, aí integrei a parte radial. Então a integral de superfície sobre a superfície total L de ds é igual, de 0 a 1 é 1 e fica a integral de c, e a integral de c de dc é c 1/2 de c quadrado. Então o resultado é assim, a integral sobre o volume da divergência, que é x mais epsilon mais c, e esta integral é igual a este daqui, que é π dividido por 2, integrando a parte de c, ok? E esse seria o nosso resultado. Então, o que a gente fez foi encontrar a integral de fluxo de um campo vetorial calculando uma integral de volume, segundo o teorema da divergência, ok? Nós calculamos, encontramos a integral de fluxo de um campo vetorial calculando a integral de volume da divergência desse campo vetorial, que o resultado é esse aqui.